Olá, insones leitores! Queria partilhar com vocês a leitura que faço de 3 textos que me parecem conversar entre si. O conto Amor, de Clarice Lispector, o romance Morra Amor, de Ariana Harvix, e Miss Dalloway, de Virginia Woolf. Para falar sobre esses 3 textos, sob a perspectiva da minha leitura, preciso falar antes da diferença entre enunciado e enunciação, porque enunciado é o que se diz e enunciação é o que está por trás do que é dito. Então, quando eu leio Amor, de Clarice Lispector, me deparo com Ana, uma mulher que antes tinha uma vida desregrada e de excessos e que, porque procura raízes, casa, tem filhos. Mas um dia, Ana entra no ônibus e se depara com um homem cego. Então ela não consegue tirar os olhos de cima desse homem que não a vê, se desequilibra num freio do ônibus e dá um grito, fazendo o ônibus parar, as compras caem, os ovos quebram, os passageiros riem dela e esse homem cego tá fora da rede, não pode acompanhar essa cena, não sabe o que tá acontecendo. E ela fica tão perturbada com isso que sai do ônibus fora do ponto dela, se vê de repente no jardim botânico, onde ainda afetada por aquele homem que ela considera frágil, ela fica apaziguada até se dar conta de que as raízes daquele lugar são podres, que naquele jardim ninguém cuidaria desse homem cego, que a morte é natural. E pensando no cuidado que não haveria, ela lembra dos filhos, sai do jardim, volta para casa, mas não do mesmo jeito. Nós, psicanalistas, falaríamos em divisão subjetiva, divisão do sujeito, mas um personagem não é um sujeito. No entanto, é possível ver a diferença entre enunciado e enunciação, essa divisão, em 2 passagens. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criar em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera. E no segundo momento o encontro com o filho depois do homem cego e depois do jardim. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo. Como se soubesse de um mal, o cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços, ouviu o seu choro assustado. Mamãe chamou o menino. Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. Então, se em um primeiro tempo ela se diz que fez uma escolha certa, num segundo tempo ela pede ao filho que não a deixe esquecê-lo. Me parece que o trágico desse texto não é o entendimento de que a sociedade não é um lugar acolhedor e que a natureza tampouco. Me parece que o trágico dele tem a ver com não ser possível escutar a enunciação do que é dito, a dúvida. Clarice Lispector, em todo caso,
desromantiza a ideia de família, o amor materno e o amor no matrimônio. Já falei em outro tempo do romance Morra-Amor. Os vestígios de instinto que encontra em seu bebê, no entanto, faz ela se transformar por vezes em um bicho, outras vezes numa adúltera, que tenta dar alguma vazão ao lugar do desejo. Me parece que aqui também há um encontro da personagem com o social e a natureza. A narradora se aproxima da natureza, tanto como mãe que precisa garantir a vida do seu bebê, mas também como moradora de um lugar rural. A marca da saudade da cultura, no entanto, aparece muitas vezes, e uma delas faz referência a Miss Dalloway, de Virginia Woolf. Chego bem na descida do bosque e escuto no rádio uma mulher falar de Miss Dalloway. Pego o programa começado, mas mesmo assim percebo que falam do livro. Até onde você vai? Meu marido desce do carro em movimento, puxa o freio de mão para ele não ir dar no lago. Hoje você foi bem, diz. Está dirigindo cada vez melhor. Falta aprender a dominar o carro nas curvas e a marcha ré. Eu o vejo se distanciar e colocar pregos no novo terraço. Fico fechada dentro do carro com os vidros embaçados, aumento o volume, tiro o pé da embreagem. Miss Dalloway é um romance sobre o tempo e a interconectividade da existência humana. Há quanto não escutava esse léxico? Interconectividade. Puta que o pariu. Tento girar a roda de plástico, mas este assento não reclina. Meu marido me vê xingar de longe, lê meus lábios e sorri com um cigarro atrás da orelha. É um vendeiro. Como eu veria este mesmo bosque, este espírito camponês, minha casa meio construída, esse homem instalando vigas de madeira, se um crítico dissesse que o que eu escrevi trata da interconectividade da existência humana? Rio, uma gargalhada nervosa. Penso que essa referência não é à toa. Clarissa Dalloway se esforça em ser uma boa mãe, embora não reconheça nada de seu na filha que tem. Se esmera em fazer um belo jantar e parecer uma boa esposa, embora tenha tantas questões sobre o casamento. A chegada do amigo Peter Walsh e o que ela pensa sobre esse homem com quem ela não casou nos ajuda a perceber que há uma diferença entre o que ela diz e o que ela sente, digamos assim. Que curiosa essa sensação de ser invisível, despercebida, desconhecida, agora que já não se tratava mais de casar, de ter filhos, mas apenas seguia-se assombroso e um tanto solene cortejo em meio às outras pessoas, Bond Street acima, sendo essa Miss Dalloway, nem mesmo Clarissa, sendo Miss Richard Dalloway. Peter Walsh levantou-se e foi até a janela e ficou de costas para Clarissa, agitando o lenço de um lado para o outro. Tinha um ar imponente, severo e desolado, os ossos finos dos ombros marcando o casaco. Assoou o nariz ruidosamente. Leve-me com você, pensou Clarissa impulsivamente, como se ele estivesse prestes a partir em uma longa viagem. E então, no momento seguinte, era como se os 5 atos de uma peça, tão excitantes e emocionantes, tivessem chegado ao fim, e neles ela vivera toda uma vida e havia fugido, vivido com Peter, e agora tudo se acabara. Então, de fato, Miss Dalloway é um romance sobre o tempo e sobre a interconectividade das pessoas. Acho que sim. É sabido que todo romance acontece num dia, desde que ela sai para comprar flores até o jantar. E a gente conhece um personagem a partir do que o outro pensa dele. Sim, há uma interconectividade entre as pessoas. Mas, sob a minha leitura, o que aparece muito bem ilustrado é essa divisão, é essa possibilidade de pensar uma coisa e outra, de falar uma coisa e haver outra coisa ainda por trás desse dito. E vocês, o que acham?